Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Educar os Três Primeiros Anos, a Experiência de Pickler Locks. E eu fiz uma live, mas ela caiu e por isso eu estou gravando o vídeo para não deixar vocês sem essa introdução do livro. Bom, eu decidi fazer sobre esse livro, porque eu acho que tem muita relação com o que eu venho trabalhado e estudado em relação à criança, ao desenvolvimento infantil e parentalidade também, porque tem uma nova forma, e é aquilo que eu acredito, sabe? Então tem uma nova forma, não é uma nova forma, é uma forma que a gente já deveria ter é, é, entrada em contato para a gente lidar com as nossas crianças, para a gente enxergar essa criança como um sujeito potente, como um sujeito pertencente, como um sujeito que já é, não um devir, né? Então, essa abordagem, ela traz muito disso, principalmente quando a gente fala de crianças de 0 a 3 anos. E é isso que me chama bastante atenção. E é por isso que eu estou trazendo para vocês. Vai funcionar da seguinte forma para quem não acompanhou. Antes, eu vou falar sobre, né, nesse primeiro encontro, eu vou falar sobre os 3 prefácios, 4 prefácios, né, porque são 3 de edição brasileira e 1 catalã, e eu quero trazer para vocês as minhas percepções, porque aqui nesse prefácio, normalmente a gente já pula e vai logo para o primeiro capítulo, né, dos livros, mas aqui já dá bastante indicativo do que a gente vai encontrar nesse livro e de quão potente ele pode ser se a gente estiver preparado para poder, aberto, né, para poder olhar para esse conteúdo de forma despindo daquilo que a gente acredita, sabe? Mas tentando internalizar aquilo, ou entender, compreender, refletir sobre aquilo que o livro propõe. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Será uma série, então vai ficar gravado aqui para vocês. Eu vou subir também para o meu YouTube. E lá vocês também vão ter acesso a esse conteúdo. É algo que eu estou fazendo com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre essa parte. Depois, nos próximos, a gente vai falando de capítulo em capítulo, tá bom? Será uma vez na semana, então fique atento para que a gente sempre tenha esse encontro e que a gente possa enriquecer esse momento, que a gente possa conversar sobre isso. Bom, vamos embora pro vídeo. Sem mais, não, pro vídeo não, pro livro, sem mais delongas. Bom, aqui ele vai trazendo, né, três prefácios, né, como eu disse para vocês, e vai dando um indicativo aqui pra gente do que é, do que se propõe esse livro, né, do que se propõe essa abordagem. Então, não é um método, né, é uma abordagem, porque um método poderia cristalizar essa forma da gente enxergar, de ir além daquilo que a gente conhece, de fazer relações, de fazer correlações sobre aquilo que a gente vai vivenciando, experienciando com as crianças. Então, por ser uma abordagem, ela dá essa possibilidade também de ampliação. Não é um método, então é algo que a gente entra em contato e que a gente vai experimentando, experienciando, deixando que a nossa criança também faça esse processo e aí a gente vai fazendo relações, a gente vai se portando de outra forma frente a essa criança. Eu falei bastante, eu quero falar bastante com vocês também, né, sobre como que é, né? O que ela vai trazer nesse livro? Vai logo nessas páginas iniciais, vai falando sobre o que vai ter nesse livro, de forma a trazer para a gente um conhecimento sobre a autonomia da criança, a valorização dessa relação adulto-criança, desse bebê potente, desse bebê, né, já de 0, né, sem estar nem com 1 aninho de idade, já ser um sujeito potente, já ser um sujeito que já faz por ele, que já busca movimentos. Então tem uma relação muito grande também com o movimento e com o brincar livre. Mas nessas relações, nós adultos precisamos estar atentos sobre como a gente vai oferecer um tempo, espaço e recurso de qualidade para essa criança, para que ela não fique imersa em algo que a impeça de ir além, né? E que a gente possa sair desse lugar de olhar para as nossas necessidades, mas olhar para as necessidades das nossas crianças. Por quê? Porque as nossas crianças, elas precisam ser
A gente, enquanto adulto, precisa olhar para essa criança como um sujeito capaz, né? E esse bebê, ele já é capaz desde os primeiros meses de vida. A gente só precisa observar essa criança. Nessa relação entre adulto e bebê, a gente precisa pensar em como a gente vai trazer essa forma de cuidar dessa criança sem fazer atravessamentos, né? Eu estava falando, né, nessa live que caiu, que a gente, às vezes o bebê tá brincando com uma bola, né? Eu vou pegar o mesmo exemplo, às vezes o bebê tá brincando com uma bola e aí ele tá olhando para essa bola e de repente a gente precisa dar banho nessa criança. A gente simplesmente vai lá e pega essa criança e leva ela para tomar banho. Isso não funciona. Por quê? Porque não é que não funciona. Funcionar funciona. A gente vai lá e dá o banho na criança e pronto, e a criança vai ficar feliz também. Mas o que é que acontece é que a gente interrompe essa criança por causa de, às vezes, na maioria das vezes, pelo menos, é uma necessidade do adulto e não da criança. E a gente não tem essa capacidade de se distanciar um pouco, olhar para essa criança, para esse movimento, para essa conquista que ela está tendo ali e deixar que ela explore mais um pouco e aos poucos ir conversando com ela, contando para ela sobre o que será feito. Então, isso é um exemplo, mas eu poderia dar vários exemplos em relação à troca, em relação à escolha de roupa, né? Então, a criança ela ainda não fala e por isso que e também não tem uma memória que ela vai guardar, né, ali na memória. Embora deixe marcas, ela não vai lembrar do que aconteceu, né, com ela lá com 0 anos, né, com 2 anos, às vezes não lembra, enfim, mas não é essa questão, é que a gente às vezes acaba deixando que essa criança se envolva nesse processo, porque a gente não está acostumado, porque o que a gente entende até recentemente é que essa criança ela não sabe de nada. Tanto que a gente fala, né, essa bebê, não, ele não vai estar nem enxergando, não tá nem percebendo, né? Mas a gente esquece que ele é um sujeito que tá ali, que tá vivenciando aquele momento, né, com a gente, seja numa conversa. Então, a gente não fala, né, na educação parental, a gente fala que a gente não deve falar da criança perto dela. Por quê? Porque nós adultos, imagina você adulto, um adulto falando de você perto de você, né? Ou imagine você, adulto, sendo interrompendo de uma atividade para colocar para você fazer outra sem nem te perguntar, sem nem te contar, sem nem saber se você quer fazer isso, sabe? Então, o mesmo acontece com o bebê. Embora ele não vá responder pra gente com palavras, ele responde com olhares, ele responde com movimento. E quando a gente tem esse olhar observador, a gente é capaz de olhar para essa criança, observar o que ela está fazendo, deixar que ela construa, né, um pouco mais de relação com aquele objeto que ela está explorando e aí depois a gente conduz ela para uma próxima atividade. Isso, para mim, faz completamente relação com o que eu ensino para pais, para mães e para educadores em relação à parentalidade consciente, em relação a educar com respeito, com afeto, né, em relação a respeitar essa criança, promovendo a autonomia dela. Essa promoção de autonomia, ela acontece quando a gente confia nessa criança, quando a gente dá espaço para essa criança se expressar. E é isso que esse livro vai apontando para a gente, logo nessas páginas iniciais. Então, ela vai falando nesses prefácios, né, são 3, então eles vão falando, né, dessa motricidade livre, dessa importância de exploração de movimentos, né, dessa importância de conquista, né, então não somos nós adultos que determinamos que a criança precisa sentar, né, a criança que vai se colocar numa posição, conquistando essa posição de se sentar. Lógico que nós também precisamos estar atentos naquilo que a criança deveria, né, já ter conseguido, sem ficar preso aos marcos de desenvolvimento, mas eu tenho para mim que eles servem como um alerta, então a gente não deve deixar isso passar, né? Mas a gente não precisa forçar a criança a conquistar um movimento que ela ainda não está preparada para colocar, né? Para adquirir, né, essa experiência com esse movimento. Por exemplo, às vezes a criança não consegue ficar ainda, ela só consegue ficar de barriguinha para cima. A gente vai lá e coloca essa criança de barriga para baixo. E
e eu já li, né, nessas leituras que eu vou fazendo sobre Amy Pickler, sobre Maria Montessori, enfim, que, tipo, é como se a criança estivesse presa numa camisa de força, e ela tá ali. Imagina você preso numa camisa de força, deitado no chão, tentando se movimentar, né? Porque ele ainda não conquistou, né, essa força muscular que ela precisa para poder passar para um outro movimento. E aí a gente vai fazendo atravessamentos com essa criança, nesse desenvolvimento dela, nessa conquista autônoma, né? Nessa conquista que a gente pode potencializar através de um olhar, através de uma fala, através da organização espacial, através da disponibilidade de recursos para essa criança e gradativamente, no tempo dela, conquistando esses movimentos, esse movimento livre. O mesmo acontece em relação ao brincar livre. E aqui já vai dando alguns indícios pra gente. Por quê? Porque a criança, quando a gente prepara o ambiente para a criança, a gente dá possibilidade para essa criança se envolver naquilo dali que ela tá imersa. Naquilo dali que a gente está oferecendo para ela. Então, às vezes, um mobile muito bonito, cheio de animaizinhos, cheio de música, não vai ser tão eficiente quanto um pedacinho de pano, quanto uma cestinha com alguns objetos que pode levar essa criança a experienciar o tato, o olfato, né, o sentido da audição também. Então, assim, como que a gente vai oferecer e disponibilizar esses recursos é algo que não vem como um manual nesse livro, então já vou falar com vocês, a gente vai conversar sobre cada capítulo, eu vou começar desde a história, né, pra gente entender como isso funciona, como se fosse um resumão, mas eu queria que a gente também falasse e discutisse sobre isso, que vocês também pudessem colocar a opinião de vocês pra gente refletir sobre o que está sendo trazido nesse livro. Mas a intenção é que a gente perceba que essa criança precisa, né, desses estímulos, mas não de estímulos em excesso, mas não de um brinquedo que brinca para ela. A gente precisa levar essa criança a explorar isso, né? Esse ambiente, né? Esse espaço, esse tempo. Não é o tempo do adulto, é o tempo da criança. E não quer dizer que a gente não vai ter tempo, porque quando eu começar a falar com vocês aqui nas descrições, eu vou tentar trazer também algumas leituras, né? Da parte do livro para vocês tentarem entender. Mas às vezes dura 3 minutos, 2 minutos, né? Uma entrega dessa criança em uma atividade extremamente concentrada. E é aquilo que ela precisa. Ela precisa, às vezes, de um respiro, de um olhar observador nosso, né? E aí, deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui. Eu tinha feito algumas anotações aqui no livro, então eu vou dar uma folheada aqui para ver o que é de interessante para eu continuar trazendo aqui para vocês, né? Essa abordagem, ela foi muito... Eu vou falar, quando eu for falar de história, da história, mas já quero falar com vocês, mas ela traz uma inovação aqui para a Europa, sabe? Aqui para a Europa, porque eu tô na Europa, eu tô na Suécia hoje. Então, ela traz uma inovação aqui nessa relação entre adultos e crianças, né? Nessa nova concepção, nessa nova percepção da criança. E quando a gente fala de concepção de crianças e infâncias... Opas, derrubando o cenário aqui. Quando a gente fala de concepção de crianças e infâncias, para mim faz muito sentido nesse livro, porque faz total relação com aquilo que eu venho estudando e que eu acredito. Que a criança é um sujeito potente, que a criança é um sujeito que já ela não é um devir, né? Essa criança é um sujeito autônomo e a gente precisa prezar por essa autonomia, saindo desse lugar adultocêntrico que a gente às vezes assume, porque foi isso que nos foi ensinado, né? E não quer dizer que até hoje, mas eu fiz e então tudo que eu fiz até hoje está tudo errado. Não, não está tudo errado, não é isso. Não é uma competição. É essa nova possibilidade de olhar para esse sujeito, né? De entendendo esse sujeito, de considerando esse sujeito nas relações, sem desconsiderar a gente nesse processo, mas olhando para esse sujeito para aquilo que ele precisa, né? Quando a gente atravessa o desenvolvimento de uma criança, quando a gente interrompe algo
que ela está fazendo, a gente interrompe o desenvolvimento dela. Quando a gente espera um pouco, a gente simplesmente esperou um pouco e a gente vai conseguir continuar com as nossas vidas. Então, o impacto que as interrupções elas trazem na vida da criança, ela é muito maior do que as interrupções podem trazer, que a gente às vezes faz, ou a gente poderia esperar um pouco, poderia trazer para a nossa vida, porque a gente já está num outro patamar de desenvolvimento, né? Então, é como que a gente vai considerando aquilo que essa criança precisa. Bom, gente, vale ressaltar ainda que esse livro, ele vai trazer essa experiência de Amy Pickler que se deu numa instituição, né, num orfanato. Então, é algo que às vezes parece distante para a gente, mas que não é tão distante assim, porque eles não estão focados na instituição, e sim na criança. Então, quando a gente olha para essa abordagem, é algo que a gente pode trazer em qualquer contexto, porque a gente não está centrado na necessidade do adulto, mas nesse olhar, né, que a gente vai trazendo para a criança. E é algo muito inovador, principalmente pela época que foi construído, né? Todas essas intervenções, essas abordagens, todo esse método de olhar para a criança ali, porque foi logo na Segunda Guerra Mundial, então, tipo, tinha muitas crianças que eram órfãs, que iriam ficar na instituição por um período e que depois elas voltariam aos cuidados dos familiares ou iriam para a adoção. Mas o olhar que se tem para entender essa criança e garantir, né, essa segurança, garantir esse cuidado, mas garantir esse afeto, esse vínculo, foi de grande destaque. Eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Mas, para poder fechar aqui com vocês, eu quero fechar trazendo uma parte, né, do livro, dessa parte dos prefácios que me chamou bastante atenção sobre o que esse livro é, né? Esse livro nos convida a confiar no bebê e na criança pequena, na sua autonomia e a observar a riqueza que há em acompanhar o seu desenvolvimento, por meio de um olhar atento à sua atividade livre e espontânea. Ele nos convoca também a refletir e enxergar por meio de uma série de dispositivos e do trabalho de equipe institucional, como os primeiros anos de vida são alicerces para a constituição do sujeito. Então, ele vai trazer sobre a experiência que elas tiveram, né, sobre essa formatação e essa experiência que eles tiveram numa instituição de acolhimento às crianças. Agora, hoje é uma instituição que é uma creche, né? Mas, e que também promove formação de professores e também formação de pais para poder trabalhar temas específicos como birra, né? Sobre essas questões de conflitos ou também de entender, né, esse desenvolvimento da criança. Então, tem esse processo ali que acontece também aí na instituição LOX, né, Amy Pickler. Hoje é chamada de Pickler. Deixa eu ver que eu acho que eu me perdi. Mas voltando aqui, embora seja algo que se volte para a instituição e que a gente vai pensar também no contexto de creche, como aqui eu falo para educadores e para pais, para famílias, né? O que a proposta disso se dá e por que eu estou trazendo isso é porque olha para a criança. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, vai olhar para o sujeito e não para a forma só como as necessidades do adulto. Então, é algo que a gente pode trazer e ampliar as possibilidades e mudar a nossa forma de enxergar essa criança para que a gente consiga fazer essas relações, para que a gente consiga fazer essas intervenções de forma consciente, sabendo que a gente está considerando essa criança nesse processo e que isso não deve ser feito somente nas instituições, mas dentro de casa também. Então, por isso que eu acho que enriquece bastante a nossa leitura, a forma como a gente enxerga a criança, a forma como a gente faz relações com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente experiencia e também com nós mesmos, né? Porque vamos combinar, às vezes a gente tá tão atarefado, às vezes a gente tá tão sugado pela uma rotina que vai nos consumindo, que a gente vai desconsiderando tudo que essa criança precisa, esse desenvolvimento dela.
e também nos desconsiderando nesse processo. E eu acho lindo, assim, nessa abordagem, é que ela vai olhar para esse adulto, para essa relação adulto-criança, para essa construção, né, dessa relação que ela se dá aos poucos, para essa construção dessa relação que tem os limites, ela precisa de alguns limites, né, mas que o adulto confia na criança e a criança confia no adulto. Então, isso é extremamente importante, independentemente se a gente está falando de um contexto familiar, né, de um contexto de educação entre pai e filhos, se a gente está falando num contexto de creche ou pré-escola, ou se a gente também está falando num contexto de casas de acolhimentos, né, que ficam as crianças que vão ser adotadas, enfim. Então, é algo que é mudar, sabe, gente? É mudar a forma como a gente enxerga essa criança. Então, por isso que eu quis trazer esse livro como possibilidade da gente conversar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa inicial. Eu sinto muito mesmo pelo inconveniente, né, que deu no Instagram, mas tá aqui o vídeo para vocês. Aprecie sem moderação. Se puder, compartilhe. Eu vou ficar muito feliz de contribuir com outras pessoas que ainda não conhecem. Eu estou subindo também para o YouTube, então clica, se inscreva no canal, que assim que tiver mais vídeos, você vai ser avisado que chegou mais vídeos meus falando sobre educação, sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil. E é isso que eu quero. Quero mudar a forma como nós adultos nos portamos frente à criança. Eu quero mudar a forma como a gente enxerga a criança. E para isso eu acredito muito que a gente precisa passar pelos adultos, né? A gente precisa passar pelos adultos, é por isso que eu estou aqui, porque eu quero fazer diferença e eu quero mudar essa forma como a gente aprendeu, e tá tudo bem. Agora a gente pode ampliar e dar passos diferentes em relação às nossas crianças. Fica aqui o meu agradecimento, eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo. Curta, compartilhe, isso faz com que mais pessoas sejam impactadas por essas informações, né, por esses insights e que a gente possa sempre compartilhar saberes, tá bom? Grande beijo e até mais!